Irmãos, eu não vou ler o texto porque nós vamos ficar em Juízes 6, 7 e 8. Então o texto é bastante grande, aí eu vou citando durante a mensagem. Mas se você quiser acompanhar, pode ficar aí com a sua Bíblia no livro de Juízes. Nós vamos trabalhar esse texto. E só para nós localizarmos, Israel teve vários juízes, diversos juízes. E uma juíza, chamada Débora, tá vendo? E nós vamos falar do sexto juiz, um juiz chamado Gideão. Por coincidência, o sexto juiz está justamente em Juízes 6. Vamos falar sobre Gideão. Os juízes, eles reinaram, eles julgaram Israel por aproximadamente 350 anos. Depois disso, o povo pediu o rei, aí veio Saul. Pois é, todas as vezes que o povo de Israel fazia o que era mal perante o Senhor, toda vez que o povo trocava de Deus, trocava o Senhor Deus de Israel por um falso Deus, toda vez que o povo pecava, toda vez que o povo se desviava do caminho do Senhor, o Senhor levantava um juiz para julgar o povo. E Gideão não foi diferente. O povo estava trocando o Deus de Israel por Deus falso, por Baal. E interessante que antes disso, justamente no período da juíza Débora e Baraque, o povo ficou em paz, Israel ficou em paz durante 40 anos. Durante 40 anos houve paz em Israel. Mas depois de Débora e Baraque, o povo começou a novamente buscar um Deus desconhecido, buscar e adorar a Baal, um Deus falso. E aí o Senhor colocou uma opressão sobre Israel por responsabilidade deles mesmos, e essa opressão, essa perseguição, ela durou 7 anos. Por 7 anos o povo de Israel foi oprimido por um outro povo inimigo chamado os Midianitas e mais 3 outros povos que oprimiam de tal forma que Israel ficava realmente debilitado. Então, Juízes 6:1, nós iniciamos o texto. Eu vou caminhar, como disse com vocês, em Juízes 6, Juízes 7. Não vou falar todos os versículos, vou pular, mas para dar uma coerência naquilo que nós queremos falar nesta noite, que a glória é toda para Deus. Num período onde há uma umbigalização, ou seja, o homem olhando para o seu umbigo e pedindo a glória para si, até mesmo no meio do povo de Deus, onde pessoas reivindicando o favor de Deus por causa da sua oração, do tipo assim, eu vou orar e Deus vai fazer, como se Deus tivesse obrigação de nos atender. Então isso é umbigalização, eu vou olhar para o meu umbigo e vou reivindicar que Deus faça aquilo que eu quero. Aí nós vamos para a Bíblia e nós vamos ver que a glória é toda do Senhor. Que Ele faz aquilo que Ele quer, quando Ele quiser e se Ele quiser. Como eu disse numa mensagem passada, o problema é que Deus às vezes não responde a nossa oração e às vezes Ele responde aquilo que nós não perguntamos. Você pergunta uma coisa e Deus responde outra. E também disse que às vezes nós ditamos a resposta para Deus, né? Nós oramos dizendo, Senhor, o Senhor tem que responder assim. Aí Deus não responde assim e aí Ele nos frustra. Então, Juízes 6:1 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, e não mais, mas por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por 7 anos. Qual é a razão do Senhor entregar na mão dos midianitas? Foi porque os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Porque os filhos de Israel trocaram o Senhor por outro Deus. Israel estava numa situação tão difícil, pois todas as vezes que eles plantavam, que eles tinham os seus bois, o seu jumento, as suas cabras, o seu leite, o seu trigo, os medianitas, os amalequitas e outros povos do Oriente vinham e roubavam toda a comida de Israel.
Agora vocês imaginam a situação, você planta, quem é agricultor aqui, você planta, você rega, você cuida, você colhe, e na hora de você usufruir da sua plantação, aí vem o inimigo e rouba toda a comida. Você tem lá um boi, um cabrito, uma ovelha, e quando ele está numa época de você usufruir do leite, vem o inimigo e rouba tudo. Quando você está na época de usufruir da carne ou da lã, na época, o inimigo vem e rouba tudo. E eles roubavam a ponto de não deixar alimento para Israel. E estes povos, eles se uniram justamente para acabar com Israel. A força deles era para isso. Na realidade, esses três povos estavam fazendo o que Deus estava permitindo que eles fizessem. Eles estavam agindo sob a orientação do Senhor. E por conta desta opressão, a opressão foi tanta que o povo de Israel, aí Juízes 6:2, diz assim, que o povo de Israel fizeram cavernas, fizeram fortificações, fizeram covas nos montes, que era justamente para tentar escapar um pouco desta opressão, porque possivelmente eles foram obrigados a sair das suas casas. Eram um povo muito terrível, esses midianitas. E olha aí o que diz Juízes 6, 3 e 4. Ele diz assim: porque cada vez que Israel semeava, plantava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, percebam que são vários povos do Oriente e mais esses dois povos, subiam contra ele, contra Israel, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Esta era a opressão que aquele povo fazia. Agora, quem eram os midianitas? Os midianitas eram descendentes de Abraão. Quando Sara morreu, Abraão casou com uma mulher chamada Quetura, e ele teve vários filhos, entre esses filhos um filho chamado Midian, que justamente dos midianitas. Vocês lembram quando os filhos de Jacó venderam José para um povo, uma caravana que ia para o Egito? Quem era essa caravana? Eram os midianitas. Ali em Gênesis chamam os ismaelitas, mas eram os midianitas. Vocês lembram quando Israel subiu do Egito e teve um povo que contratou um profeta chamado Balaão para profetizar contra o povo de Israel? Eram os midianitas. Então, esse povo, ele era considerado inimigo de Israel. Então, os midianitas, eles eram terríveis, e eles subiam para justamente destruir Israel. E esta era a situação que se encontrava Israel perante os seus inimigos. Situação provocada por eles mesmos. Situação provocada pela sua responsabilidade, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Essa opressão de Israel, irmãos, dos midianitas a Israel, ela foi tão perversa que Isaías, muitos séculos depois, no livro de Isaías 9:4, Isaías lembra desta opressão e faz menção da libertação do Senhor aos midianitas muito tempo depois. Nós lendo a palavra, às vezes nós não temos muita noção do que foi essa opressão, mas a Bíblia diz que não deixavam sustento para o povo de Israel. E quando não havia mais o que fazer, quando o povo estava debilitado, quando eles não conseguiam mais lutar e vencer, e conseguir plantar e colher, aí o povo clamou ao Senhor. Aí eles buscaram ajuda em quem realmente poderia ajudar, que é 6:6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí eles clamaram ao Senhor. Depois de 7 anos de opressão, depois de 7 anos de perseguição, depois de 7 anos sem comida, sem lã, sem o leite, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor livraria Israel, como sempre livrou. Antes e depois, o Senhor livraria Israel. Mas antes de livrar Israel, o Senhor mandou um profeta para mostrar para eles tudo que o Senhor tinha feito para eles antes disso. Olha só, Juízes 6, 7, 10 diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor,
por causa dos midianitas, o Senhor, lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Foi o profeta que está dizendo. O profeta está sendo ali um canal, verdadeiramente o Senhor falando. Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí vem a chapuletada. Contudo, não deste ouvido à minha voz. O Senhor faz um resumo, desde o Egito, desde quando eles eram escravos no Egito, até aquele momento. O Senhor manda um profeta e faz um resumo de tudo que o Senhor tinha feito por eles e para eles. E aí o Senhor termina com essa frase aqui: contudo, ou seja, depois de tudo isso que eu fiz por vocês, depois de todas as bênçãos, de todos os livramentos, de tudo que eu fiz por vocês, meus filhos, contudo não destes ouvido à minha voz. E aí eu quero fazer uma aplicação já aqui. Irmãos, nós somos às vezes igualzinhos esse povo aqui. Nós nos esquecemos do que o Senhor fez por nós. Nós nos esquecemos do que Cristo fez naquela cruz por nós. Nós nos esquecemos que o sofrimento de Cristo não foi só físico, que o sofrimento de Cristo foi também e mais espiritual. Nós esquecemos que Cristo naquela cruz brada: Deus meu, por que me desamparaste? Nós nos esquecemos, como o Marco orou aqui agora há pouco: obrigado, Jesus, por ter levado todos os meus pecados no teu corpo naquela cruz. Obrigado, Jesus, por ter me dado uma nova vida na sua ressurreição. Nós nos esquecemos, irmãos, o pouco que Jesus fez por nós. O pouco foi só te livrar do inferno. É pouco, né? Pouquinho que ele fez foi me dar salvação. Foi te dar salvação, foi morrer naquela cruz, porque aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Ele levou os seus pecados, porque eu não conseguia fazer isso. Eu não podia e não posso me salvar. Cristo me salvou. Cristo foi para aquela cruz por amor, não pelos meus méritos, não pelos seus méritos, mas pela graça dele. Então nós nunca nos esqueçamos do que o Senhor fez por nós. Ou será que o Senhor precisa falar para nós: contudo, não deste ouvido à minha voz? Querido, não esqueçamos do que o Senhor fez na cruz por nós. Antes do Senhor libertar Israel, ele mandou um profeta. E o Senhor enviou esse profeta, um profeta anônimo. E um profeta, verdadeiramente um profeta, que ela trouxe um testemunho tão grande das lembranças que o Senhor, que a Bíblia não fala nem quem era o nome do profeta. Nem o nome do profeta nós sabemos quem é, mas a mensagem dele é uma mensagem verdadeira. Uma mensagem que fez com que Israel se lembrasse de tudo o que ele tinha feito, que o Senhor tinha feito por ele. Eu lembro, eu trouxe aqui através de um diálogo do Senhor, dizendo assim: vocês me abandonaram, vocês me trocaram por outros deuses, vocês quiseram andar por suas próprias pernas, vocês quiseram ser independentes, e o resultado está aí. Hoje, além da umbigalização, a palavra de ordem hoje é dependência. O homem quer ser dependente, ele quer decidir quando e quem ele quer adorar. Ele não quer um Deus se metendo na vida dele, dizendo o que ele deve fazer. Eu quero total dependência do Senhor. Eu quero que o Senhor me diga o que eu faço, para onde eu vou, o que eu falo. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu condutor, o meu guia, o meu Salvador. Nós precisamos, como já foi lido aqui e orado também, sem o Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada.
Esse povo estava buscando uma independência de Deus. Eu espero que todos nós aqui queiramos ser dependentes de Deus, buscando nele a solução dos nossos problemas. Esta mensagem é para mim, talvez seja para você também. Você que talvez esteja passando por uma situação difícil na sua vida, no teu trabalho, entrega para o Senhor, que Ele sabe o que fazer, mais do que eu e você juntos. Mas Deus, voltando aqui para a mensagem, Ele não abandona os seus, Ele não abandona o Israel, Ele não abandona a mim e não abandona você. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nós cantamos aqui. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele mandou o profeta e agora Ele manda o anjo. Mandou um anjo. Primeiro Ele mandou o profeta para fazer um resumão do que Ele tinha feito. E agora Ele manda um anjo para falar com um homem. E o nome desse homem era Gideão. Para tirar esse homem da zona de conforto e para fazer uma obra na vida de Gideão. Aonde estava Gideão? Gideão estava malhando o trigo no lagar. Sabe o que é lagar? Você viu que no versículo 2 do capítulo 6, o povo de Israel fez fortificações, covas, fez cavernas, e Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar é um lugar escondido. Lagar é um lugar que você usava para fazer vinho, para fazer azeitona. Era um local que não podia ter vento. Aí você pode dizer, ué, mas onde faz uva, vinho e azeitona e azeite, você vai fazer trigo? É aí que está a incoerência, porque eles estavam num lugar escondido, porque trigo se malha em local aberto, onde o vento leva a casca, mas Gideão estava num lugar escondido, ele estava se escondendo dos midianitas. Por quê? Se os midianitas descobrissem que ele estava fazendo aquilo ali, certamente mataria ele e toda a sua família. Então, Juízes 6,12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Alguns estudiosos dizem que isso aqui foi quase uma piada do anjo para Gideão, justamente por isso, porque Gideão, como que pode Gideão ser um homem valente se ele estava escondido? O Senhor é contigo, homem covarde, deveria ser. Não, mas outros estudiosos, e eu faço parte dessa segunda, não que eu seja estudioso, mas que eu faço parte dessa segunda turma, é que realmente Gideão era um valente, porque ele não estava levando em consideração o que poderia acontecer com a família. Se os midianitas pegassem ele fazendo aquilo, mataria ele e toda a sua família. Mas ele não estava levando isso em consideração, ele estava preocupado em suprir a família com alimento. Por isso ele estava malhando, ele estava separando, ele estava escolhendo o trigo no lagar, num lugar escondido, justamente para trazer o sustento para a família dele. E aí eu vejo o diálogo dele com o anjo, que além disso, quando o anjo chega para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente, ele começa a dialogar com esse anjo, e ele começa a argumentar com Deus, dizendo assim: eu não entendo de onde estão vindo tanta perseguição, eu não estou entendendo de onde estão vindo essas opressões. Na realidade, ele sabia muito bem de onde estavam vindo, por dois motivos. Quando nós lemos aqui em Juízes 6,1, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Então Gideão sabia disso. E outro motivo que ele sabia: o profeta, quando chegou em Israel e profetizou, ele disse o que o Senhor tinha feito. Contudo, o povo não tinha dado ouvido aos olhos do Senhor. Então Gideão sabia muito bem, no mínimo por duas fontes, o que estava acontecendo. Mas ele argumenta com o Senhor que ele não sabia por que estavam acontecendo todas aquelas perseguições, por que o povo estava sendo oprimido, por que o povo não tinha alimento, por que o povo estava sendo morto ou expulso das suas casas, e por que o inimigo estava saqueando. E ele reclama com o Senhor. Em Juízes 6,3 ele reclama: respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo:
não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É quase um choro, é quase um desespero, é quase um desabafo. Senhor, por que está nos acontecendo tudo isso? Trazendo para nós hoje, Senhor, nós não merecemos isso não. Se o Senhor é Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu não mereço isso não. Como que eu sou perseguido? Olha os meus inimigos. Alguém precisa fazer alguma coisa. Talvez esse seja o diálogo de Gideão com o anjo. E também vejo um diálogo do Senhor dizendo, para de chorar, Gideão. Para de chorar, levanta a cabeça. No 6,14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Antes o Senhor tinha dito, homem valente, e ele continua chorando, e o Senhor diz, vai nessa tua força, eu não te enviei eu? O Senhor já tinha usado essa mesma expressão para quem? Você lembra? Para Moisés, para Josué. Vai nessa tua força. Quando Moisés começou a choramingar com Deus, que Deus mandou ele voltar para o Egito, o Senhor não usou a mesma expressão? Eu sou te enviou. Não falou isso com Josué? Ser forte e valente, eu sou contigo. Mas Deus não desistiu de Gideão. Como Deus insistiu que ele era o homem escolhido por Deus para livrar Israel, Gideão continua chorando e argumentando com Deus. 6,15. E ele lhe disse, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Pois é, irmãos, nesse ponto aqui nós duvidamos que Gideão realmente era o cara escolhido, fala a verdade. Nesse momento dá para duvidar de que, será que Deus não tinha ninguém melhor para escolher? Porque esse homem só chora, só reclama, só diz que não é com ele. Pois é, né? Quantos Gideão tem aqui? Prazer, Gideão. Quantos Gideões temos aqui? Prazer, Gideão. A gente só reclama com Deus, né, irmãos? Deus fala, Deus faz. Mas Senhor, não está bom. Deus faz daquele jeito, mas não está bom ainda, faz de outro jeito. Não era assim, Senhor. Você não está vendo? Não era desse jeito que eu queria. Você não está entendendo? Eu preciso dar um curso para o Senhor de como deve fazer. Quantos Gideões tem aqui nessa comunidade? Prazer, primeiro Gideão. Segundo, como o Senhor não desistiu de Gideão, ele pede um sinal. Começa agora os pedidos de sinais. E ele pede, em Juízes 6,17, ele pede. Ele respondeu, se agora é verdade, Senhor, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Se é mesmo, se sou eu mesmo a pessoa, Senhor, então me dá um sinal de que é o Senhor que está me falando. Ao Senhor dá o sinal e ele entra em desespero. A hora que o Senhor atende o sinal, o Senhor aceitou a Gideão, que fez uma oferta ao Senhor, toda misturada. Se você ler a oferta ali, ele misturou tudo, mas o Senhor aceitou a oferta dele, e aí ele entrou em desespero. No 22, 23, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Sossega, Gideão, você não vai morrer. Se fosse para você morrer, eu já tinha matado lá atrás. Se fosse para fuzilar você, eu já tinha feito, porque você já está chorando faz um dia todo. Mas sossega, Gideão, é você mesmo que eu vou usar. E para usar todo Israel na peleja, para ter Gideão liderando o povo na batalha, Deus usou uma estratégia dele. Deus precisava arrumar a casa primeiro. A casa estava estragada, a casa de Israel estava bagunçada. Precisava tirar a idolatria de Israel, precisava derrubar o altar do Deus falso, do Deus Baal. Precisava voltar a adoração ao Deus de Israel. E assim ele fez. Ele mandou Gideão mais uma vez, vai lá, Gideão, e derruba o altar de Baal do seu pai.
Gideão tinha um pai chamado Joás, que ele tinha um altar de Baal. Vai lá, Gideão, faça isso, derruba aquele altar. Gideão foi, mas com medo, e ele falou, vou, mas não vou sozinho. Se eu apanhar, eu apanho com mais 10. Ele juntou 10 pessoas e eles foram em 10, mas também não foram durante o dia. Foram à noite, porque eles ficaram com medo do povo. Foram à noite, e aí ele derrubou o altar de Baal, e ele fez aquilo que o Senhor mandou, e isso está especificado aí. Juízes 25, 27, de 6. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai. Presta atenção nesses detalhes. A saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerá em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fez de noite. Ele atendeu, mas com medo, ele juntou mais 10 e ele foi lá e fez de noite. Percebe os detalhes. Especificação de qual boi seria. Não podia ser qualquer um, podia ir lá no pasto laçar um e levar esse mesmo. Vou jogar a corda, aquele que eu vou acertar, eu levo esse. Não, tinha que ser o segundo boi, especificadamente. Deveria derrubar o altar primeiro, depois derrubar um poste ídolo que fica do lado do altar. Deveria substituir aquele altar, fazer um outro altar, substituir o altar de Baal para um altar com o Senhor, fazer ali um outro altar, colocar o boi em cima e fazer o holocausto com a lenha do poste ídolo. O que significa isso, meus irmãos? Ele destronou o falso Deus. Ele jogou por terra o falso Deus. Ele mostrou que aquele Deus era falso e que aquele Deus não podia livrar Israel. Ele precisava voltar a adoração para ele. O povo estava adorando a Baal. Deus mandou Gideão ir lá, derruba esse poste ídolo, derruba esse altar, destrona esse Deus falso e traga a adoração de volta para mim. E isso, assim ele fez. Ele foi lá e derrubou aquele poste ídolo, ele queimou aquela madeira e ele ofereceu o holocausto, o sacrifício ao Senhor. Mas todo mundo ficou feliz? Claro que não. Principalmente aqueles homens que ele estava com medo. Quando os homens da cidade souberam que Gideão tinha feito aquilo, eles foram para a casa do pai dele, da casa de Joás, e foram lá justamente para matar Gideão. Eles foram lá para tirar satisfação do que é que Gideão tinha feito. O que Gideão tinha feito com aquilo? E o pai dele, mesmo um idólatra, possivelmente conhecia e pregava e falava das coisas que o Senhor tinha feito por Israel. Porque Gideão, um pouco lá atrás, quando ele reclama com o Senhor, diz assim, Senhor, Tu és o Deus que os nossos pais nos contaram. Então, possivelmente, Joás contava e falava das obras do Senhor para Gideão. Mas eles foram lá e eles foram tirar satisfação com o pai de Gideão e pedir que o pai entregasse Gideão para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal. E Gideão, de uma forma inteligente e desafiadora, ele dá a resposta para aqueles homens. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, olha que interessante, contendereis vós por Baal? Ou seja, vocês vão defender Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele se contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Se Baal é Deus, por que vocês estão brigando por Baal? Por que vocês estão defendendo esse Deus? Ele não é um Deus? Joás se recusou a entregar a Gideão à morte, dizendo assim, esse Deus de vocês, ele é um sem teto hoje. É um Deus sem teto e ele não foi capaz de resistir a Gideão, um homem. A partir do momento, Gideão chegou a chamar Jerubaal, ou seja, o cara que contendeu com Baal.
Joás diz assim: vocês estão defendendo esse Deus? Esse Deus é falso. Se ele fosse Deus verdadeiro, ele bateria de frente com Gideão e não deixava Gideão derrubar a casa dele. Se Gideão derrubou a casa dele, é porque ele não é um Deus falso, porque ele não é verdadeiro. Deixa que ele se acerte com Gideão. Por que vocês estão aqui fazendo isso? Deixa que ele se acerte com Gideão. Deixa que ele se acerta com Gideão. Gideão estava sendo usado por Deus. E mesmo Deus, tendo falado por 2 ou 3 vezes que era Gideão, o homem para libertar o povo de Israel, ele ainda continuava em dúvida. Ele ainda continuava com medo. E aí do versículo 36 ao versículo 40, tem a famosa prova das lãs. Não faça isso em casa que não vai dar certo. A prova da lã. A primeira prova da lã. Gideão fala assim para Deus: Deus, fazer um negócio aqui. Vou estender uma eira aqui, lá de fora aqui de casa. Colocar um punhado de lã aqui. O senhor vai derrubar orvalho sobre essa lã, só sobre ela. Em volta toda vai estar seca. Se o senhor quer me usar, então o senhor vai fazer isso. No outro dia, Gideão vai lá, pega a lã e enche uma taça de água. Opa, deu certo. Senhor, agora eu vou ensinar o senhor, não vou fazer o contrário agora, tá? Vou colocar a mesma lã aqui na mesma eira, só que tem que ser o contrário agora. O senhor tem que molhar tudo em volta, só que a lã tem que estar seca. No outro dia, Gideão acorda, vai lá, estava do jeito que ele falou. A lã seca e tudo em volta estava molhado. E agora? Agora ele tomou coragem. Ele falou: agora é comigo. Aí ele levantou e falou: agora nós vamos. Fez lá, chamou o exército, e agora que eu vou pregar. Chamou o exército agora e falou assim: nós temos 32 mil homens. Beleza, 32 mil homens com sangue nos olhos. Vamos destruir os midianitas, vamos expulsar esse povo daqui. A partir de hoje nós vamos recuperar nosso alimento, nosso boi, jumento, ovelha, trigo. Nós não vamos esconder mais, vamos voltar para nossa casa. Vamos expulsar esse povo daqui. Muito bem, todo mundo sacou da espada e foi. Deus falou assim: Gideão, tem gente demais. Tem gente demais, Gideão. Esse povo aí, ele é ingrato. Esse povo aí, Gideão, eles vão se gloriar na força deles. Eles vão dizer que foi a força deles que libertou Israel. E a glória é toda minha, Gideão. Tem gente demais. Você faz isso aqui, Gideão, ó, lá de 7:12. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O Senhor não queria correr o risco de Israel se vangloriar da sua força, de Israel colocar o crédito na força militar daquele povo. A glória é toda do Senhor. Então o Senhor começa a diminuir a tropa, o Senhor começa a diminuir o exército. E aí o Senhor começa a dizer para o povo: ó, tem muita gente. E a primeira ação que o Senhor manda fazer é o seguinte: chama todos os medrosos e os tímidos e manda voltar para casa. Se você olhar a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, você vai ver que tinha 4 situações que o homem não precisava ir para a guerra. 4 ou 5. Primeira situação: se surgisse uma guerra, quem tinha construído uma casa nova não precisava ir para a guerra. Quem tinha plantado uma vinha e ainda não tinha se tomado do seu fruto, também não precisava ir para a guerra. Quem fosse noivo e tivesse comprometido com o casamento, também não precisava ir para a guerra. E quem fosse tímido, também não precisava ir para a guerra. E quem fosse medroso, também não precisava ir para a guerra. Essas pessoas, porque a atenção dela não estaria no seu inimigo. Mas já pensou um noivo, pronto para casar, sábado que vem vai ser o casamento, e hoje estoura a guerra? Não vai mesmo, né? Chega lá e não vai pensar no inimigo, vai pensar na noiva. O cara que estava com uma vinha plantada. Então, essas pessoas não precisavam. Aqui o Senhor diz assim: manda para casa todos os tímidos
e os medrosos. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e ficaram 10.000. Rapaz do céu, se ele fala que tinha vinha, uma casa nova e uma noiva, não ficava nenhum, né? Só os medrosos e os tímidos voltaram 22, ficaram 10, eram 32.000. Tá bom ainda, né? Tá bom, nós estamos aqui o quê? 32.000 contra, você sabe qual é o tamanho do exército inimigo ou não? 135.000 pessoas. 135.000 era o exército. De onde você tirou isso, Flávio? Eu tirei daqui, ó. De Juízes 8:10. Depois que Gideão deu uma coça no povo, eles fugiram, então dava assim, ó. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército do povo do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. 120 mais 15, 135.000. Esse era o exército inimigo. Bom, se 135.000 contra 32, a desvantagem já era grande. Agora imagina contra 10.000. Contra 10.000 dá 13 por 1. Mais ou menos, 13,5 por 1. Imagina? E aí, então, bom, 13 por 1, os caras são violentos, os valentes de Davi enfrentavam 500 homens, então 13 por 1 dá para encarar. Muito bem. Aí o Senhor chega para Gideão e fala assim: Gideão, 10.000, Senhor. Tem muita gente. Eu imagino o diálogo de Gideão. Senhor, o senhor está cego? Senhor, são 10.000 contra 135. O que eu vou fazer? Como assim tem muita gente, Senhor? Olha a desvantagem. O que eu vou fazer? São 10.000, Senhor. Se o medroso pudesse voltar, eu seria o primeiro. Mas eu não posso, eu estou aqui como líder. Mas a glória não é de Gideão. A glória é do Senhor. A glória não é do exército, a glória é do Senhor. Quem está no comando, irmão, é o Senhor. Quem está no comando da sua vida é o Senhor. Mesmo naquela jaca que a gente não consegue resolver, é o Senhor que está no comando. E às vezes nós nos esquecemos disso. Então o Senhor fala assim: tem gente demais, Gideão. Mande esse povo beber água. Mande esse povo beber água, Gideão. E aí o Gideão manda o povo beber água. E aí chega lá, ele falou assim: ó, quem ficar de joelho e levar a água com a mão na boca, você deixa do lado. Quem se jogar, você deixa do outro lado. E quem levou a água na mão foram 300 pessoas. Ninguém sabe por que isso. Por que a única explicação é que quem se lança é que nem os cachorros. E os cachorros eram animais desprezíveis. Então Deus separa 300 desprezíveis. 300 desprezíveis para levar a vitória. Mas o certo é que o exército de Gideão, de 32.000, baixou para 10 e agora baixou para 300. Se com 10.000 já estava difícil, com 300 então, fazendo uma conta rápida, dá 450 por 1. Esse é o exército que Gideão tinha na mão para destruir os 135.000 soldados. E o que eles fizeram, irmãos? Cada um amolou a sua espada, colocou uma faca, um escudo, se armaram e foram para a batalha. Nada disso. Nada disso. Gideão fez uma estratégia e a estratégia dele está aqui, ó, em Juízes 7, 17 e 18. E disse-lhe: olhai para mim. Quem que disse isso? Senhor. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial inimigo, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Gideão separou em 3, 100, 100, 100. Falou assim para os outros: como eu fizer, vocês fazem. Do jeito que eu fizer, vocês fazem. E grita: por o Senhor e por Gideão. E assim fizeram os 300 homens. Tocaram a trombeta ao redor da campanha. Então Gideão falou: agora são 450 cada um. Cada um pega os seus 450 e boa sorte, vão à batalha. Nada disso. Nada disso. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Em Juízes 7,
20 a 22. Então tocaram as 3 companhias trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam nas mãos esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até limite de Abel-meolá, acima de Tebate. Lembra que eu li um versículo atrás que caíram 120.000 soldados? Aqui, ó. O Senhor que fez isso. O que Gideão fez? Ficou parado. E o Senhor ficou agindo. Às vezes nós queremos entrar na batalha, queridos. Às vezes nós queremos puxar da espada e dizer: é comigo agora. Entendeu? Colocar diante do Senhor e falar: Senhor, está diante de ti, faça a tua vontade, faça a tua obra. Se fosse corpo a corpo, certamente os 300 homens não iam conseguir vencer os 135.000. Mas o Senhor foi lá e pelejou por Israel. Foi lá e Gideão ficou parado. Irmãos, onde está a espada aqui? Espera um pouquinho. Volta. Onde está a espada? Se na mão esquerda tinha as tochas e na direita a trombeta, cadê a espada? Estava na bainha. Estava guardada a espada. Porque quem estava pelejando aqui era o Senhor. Foi o Senhor que fez. Aí começaram a gritar, correr, fugir, um matar o outro, um correr, o arraial do inimigo. O Senhor que fez isso. O Senhor que fez isso. Qual a participação de Gideão? Eu já estou terminando. Qual a participação de Gideão aqui? Nenhuma. Ficou parado. Qual a minha e a sua participação na salvação que o Senhor nos deu? Nenhuma. Porque se fosse a minha participação, não sei a sua, mas se fosse a minha, eu estaria perdido. Queridos, mesmo Gideão tinha pecado. Mesmo esse homem tinha pecado. Só há um juiz justo. Gideão era o juiz. Só há um juiz justo, Cristo. Ao contrário de qualquer outro, Jesus guardou a lei perfeitamente e Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar no seu trono celestial. Foi Deus que fez. Ninguém pode suprir a necessidade do homem a não ser Cristo Jesus. Ninguém pode suprir a necessidade do homem a não ser Cristo Jesus. Todos os juízes foram e são incapazes, imperfeitos. Somente Cristo é capaz. Por isso a glória é toda para Ele. Eu quero terminar mesmo agora como, da mesma forma que Gideão, usado por Deus, libertou aquele povo. Jesus Cristo liberta o homem da opressão do pecado. O povo de Israel estava há 7 anos, irmãos, oprimido. De repente nós conhecemos pessoas que estão há 30, 40, 50, 60, 80 anos oprimidas pelo pecado. Jesus, me lembrei agora, orando por uma mulher que estava corcunda. Se eu estiver errado no tempo, vocês me corrijam. Diz assim: faz 38 anos que essa mulher sofre. Às vezes nós conhecemos pessoas que estão há muito tempo oprimidas pelo pecado. Só Jesus pode libertar ela daquela opressão. E sabe qual o meu papel e o seu? Falar isso para ela. Falar isso para ela. Que Jesus pode fazer aquilo, pode libertar ela. Só Jesus pode libertar. Para isso, Ele usa medrosos, como eu e como você. Amém? Que Deus nos abençoe.